Finalmente chegamos em novembro e como vocês já sabem aqui no canal, todo início de mês nós temos vídeos com as leituras que eu fiz no mês anterior. Desta vez resolvi dividir em duas partes, mas com uma classificação diferente. Normalmente eu coloco um vídeo primeiro com as leituras que eu menos gostei e depois um vídeo com as principais leituras, aquilo que mais me atraiu. Porém, desta vez eu decidi dividir os vídeos em mangás e quadrinhos ocidentais. Então este primeiro vídeo aqui é mostrando os mangás que eu li durante o mês de outubro e o vídeo seguinte será com os quadrinhos ocidentais que eu li. Lembrando a vocês que todas as informações necessárias estão na descrição deste vídeo. Pois bem, para começarmos, eu li 7 obras diferentes, 7 mangás diferentes, e eu classifiquei eles mais ou menos de acordo com a minha preferência. É uma lista que pode ser contestada, né, apesar de ser do meu gosto, o meu agrado, que mais me agradou, porque eu mesmo tenho algumas divergências. Sabe quando você finaliza algo e você olha para aquela lista e pensa, talvez poderia ser diferente alguma coisinha aqui. Enfim, isso é natural, mas de certeza o que eu menos gostei de ler durante o mês de outubro foi Soul Eater. Eu li o volume 7 desta obra. Sou criticado algumas vezes pelo fato de eu ainda não ter desistido da coleção, dropado esta coleção, mas eu acho que não é para tanto. Muito bem, o que teve nesse volume 7 aqui? Apesar de eu não ter gostado tanto dele, eu continuo naquela ideia de que a obra está evoluindo, e se a obra fez tanto sucesso anteriormente, não pode ser que ela seja assim tão ruim. E o que nós temos basicamente aqui no volume 7 é o pessoal da AMAN disputando o Brill, que é aquele artefato que tanto a Arachne quanto o Dr. Morte, quanto a Medusa, né, que voltou do mundo dos mortos, estão disputando. E como durante a disputa a insanidade do Stein, ou do Stein, foge do controle, o Dr. Morte resolve chamar a Corregedoria. Sensacional isso, porque ele acredita que há um espião dentro da AMAN. De chato é aquele lenga-lenga da Crona, que não sabe se trai os amigos, se obedece à mãe dela, que é a Medusa, enfim, tudo muito chato. Até que, durante a investigação dessa corregedoria, ocorre uma morte em Death City que torna as coisas mais interessantes. Olha só que maluquice, né? Precisou de uma morte ocorrer aqui na história para eu ficar mais interessado. Enfim, isso acaba refletindo na saída de vários alunos da AMAN. E a Maka, que é a principal protagonista aqui da história, precisa ir até a Rússia em uma missão junto do Kid por causa de uma assombração em uma fábrica abandonada. Tudo parece muito simples e sem sentido dentro da trama maior que está se desenvolvendo aqui em Soul Eater, mas obviamente não darei spoilers para vocês sobre o que ocorrerá lá. E tem sentido essa viagem. Bom, continuando aqui a lista, eu li também Mazinger Z, os volumes 1, volume 2 e também o volume 3. São todos volumes bem consistentes, bem grossos, né? Tem bastante história aqui. E apesar de ficar em uma posição baixa, aqui na 6ª posição na lista, Mazinger Z foi uma leitura que me surpreendeu positivamente. Eu confesso para vocês que eu não dava muita coisa por este material, apesar de ser do Go Nagai, que tem o Divina Comédia aqui na minha coleção, que é uma obra sensacional. Eu confesso, eu comprei esse material aqui por ser do Go Nagai, a arte dele eu curto demais, mas a história também foi muito boa. Eu sempre me achei um fã de Tokusatsu, mas agora que eu me tornei mais adulto, assim, quando eu revejo alguns episódios das séries que eu gostava muito, como Black Kamen Rider, Jiraiya, Jaspion nem tanto, Jaspion eu continuo gostando. Mas me parece que aquelas boas memórias são coisas do passado. Quando eu reassisto, a experiência não é a mesma, por óbvio. Mas aqui nós temos um material que não é tão episódico assim, como normalmente nós encontramos em obras Tokusatsu. Há uma evolução constante, os vilões são bizarros aqui dentro, e tem um review aqui no canal, então eu não vou perder muito tempo desse vídeo explicando a história para vocês. Deixarei um cardzinho aqui em cima para que vocês possam assistir ao vídeo se assim desejarem. Na 5ª posição eu li o volume 6 de Shaman King. E antes que o pessoal peça por que está no plástico, aqui em casa tem muita umidade, então
chega para mim o material, eu já tiro do lacre, coloco nos saquinhos de polipropileno e deixo na estante. Quando chega a vez de ler, obviamente eu retiro do saquinho, faço a leitura e logo na sequência eu o guardo, porque não dá. Se eu deixar fora, passar uma noite fora do saquinho, o material fica todo ondulado aqui, é tudo zoado. Eu espero que na casa que eu estou para me mudar, se Deus quiser ainda, até o final deste ano, este problema seja resolvido e eu possa abandonar um pouquinho desses saquinhos aqui. É que assim, os saquinhos eles protegem, tá? Eles ajudam, mas na estante não fica uma coisa tão bonita quanto se eles estivessem ao natural. E também li o volume 7, este aqui está sem a sobrecapa, porque eu finalizei a leitura faz pouquinho tempo, ainda eu embalei de forma adequada, não devolvi a contracapa para este material. Bom, resumindo um pouquinho aqui da história, no volume 6, logo no primeiro capítulo, nós temos um spoiler, né, sobre o passado do Hal, quem ele de fato é, que é aquela pessoa que se intitula o Shaman King do futuro, e ele já disputou o Shaman King várias vezes em séculos diferentes, então é um ser aí com bastante tempo de existência e ele ressurge sempre na época do Shaman King. Depois temos 3 capítulos bem bacaninhos sobre o Horo-Horo, né, e o envolvimento dele com a natureza. Tem a parte do urso que eu considerei bastante triste, eu não gostei de fato daquela passagem. E eles continuam o trajeto até a tribo Pet, que é onde vão dar início à próxima fase do torneio do Shaman King, que tem de fato início aqui neste volume 7, inclusive com a primeira batalha aí que a gente conhece os poderes do Sokolov, um personagem querido por muitos, a Onça Negra. Enfim, é um material bacana, tá esquentando, é aquele formato de torneio que começa a tomar conta aqui da história, e é um elemento que foi utilizado já muitas vezes em muitas obras, principalmente nos shonens, e que, por incrível que pareça, continua atraindo público, mesmo os mais velhos. Na 4ª posição, esse material poderia muito bem estar em terceiro, fiquei em dúvidas, confesso, mas no final eu acabei deixando ele em 4º lugar mesmo. Eu li o volume 6 de Sakamoto Days, o volume 7, o volume 8, o volume 9 e o volume 10. Então eu maratonei todos os volumes de Sakamoto Days que estavam aqui na minha pilha de leituras e, obviamente, eu ainda não havia lido. Bom, de forma bem resumida, o que acontece aqui nesses 5 volumes é que finalmente a sede da Associação dos Assassinos Japoneses é atacada pelo Slur e um capanga dele. Muita gente vai para a vala até que chega o fantasma da Order, que é aquele velhinho que carrega uma katana, e o cara dá um pau no capanga do Slur, tanto que o Slur resolve abandonar a missão de destruir a sede e recua, porque o velhinho é bicho brabo. E também percebemos que o Sakamoto, apesar de ser o nosso John Wick japonês, ele está fora de forma, mas não porque ele está gordinho, não é isso. Mas de fato, né, tanto tempo aí envolvido com casamento, com uma filha, sem realizar missões de assassinato, deixaram ele enferrujado. Um dado interessante que traz aqui no volume 7 deste material é que 75% dos associados à AAJ, a Associação dos Assassinos Japoneses, foi eliminada pelo Slur e seus capangas em um período de 6 meses. Mas assim, não é que eles sejam criminosos comuns. Na verdade, eles são um tipo de controle que existe para que os crimes comuns não fujam do controle. Ainda nesse volume 7, o Sakamoto e o Shin resolvem se inscrever como alunos da escola de jovens assassinos, e a parte do avião, que eles estão no avião passando por uma das provas, é algo sensacional. Eu me diverti muito e esta obra é justamente para isso, para divertir nós leitores. Não tente ler isso achando que você encontrará um clássico da literatura, porque não é a proposta do material. Bom, não darei muitos spoilers, mas no volume 10 eles finalmente aparecem dentro da escola. Um dos dois foi reprovado, tá? Vai ficar a dúvida aí para vocês quem foi que reprovou nos testes, o Sakamoto ou o Shin. E eles estão lá em busca do banco de dados que trará informações sobre quem realmente é o Slur,
os pontos fracos dele e assim facilitar a vida do Sakamoto para derrotar mais um inimigo. E o banco de dados também foi uma grande surpresa, eu jamais imaginaria o que é esse banco de dados. Chegamos à terceira posição com uma obra que não merece o material físico em que ela é impressa. Verdade, cara. Acho que falta... Eu acho não, eu tenho certeza que faltou tratar esta obra com mais respeito. Também não é algo para você refletir, não é uma obra neste sentido que trará algo que mudará a sua vida. Não, é diversão pura do início ao fim. E eu estou falando de Zon 100 coisas para você fazer antes de virar zumbi. Eu li o volume 2, o volume 3, o volume 4 e também o volume 5, assim, esses materiais que já estavam há algum tempo na minha coleção. Os últimos eu comprei mais recentemente, inclusive acho que foi no mês passado, em outubro mesmo, e eu aproveitei, embalei ao ler o volume 2, curti bastante, me diverti bastante. E é isso, eu tenho... Cara, eu tenho pena do Akira, por mais que ele esteja aí realizando coisas que ele jamais imaginou que poderia fazer dentro daquele trabalho escravo que ele realizava, ele ainda é um moleque que não conhece o amor. Então, quando surgem essas oportunidades, como por exemplo, ele e o Kensho estão confraternizando com as comissárias de bordo, né, e parece que tudo vai acontecer. Você torce pelo Akira, mas infelizmente, né, é um apocalipse zumbi. O desgraçado é azarado além de tudo isso. E eu não sei quando ele conseguirá encontrar o verdadeiro amor. Quer dizer, ele até tem um parzinho que ele tenta aí shippar, mas a garota não dá muita atenção para ele. E no meio de todas as confusões, situações absurdas, como ir comprar uma televisão maior, o Akira decide ir para a terra natal dele, em que ele acredita que os seus pais ainda estejam vivos. O Kensho, claro, vai junto com o amigo, né? Afinal, ele salvou o Kensho enquanto ele estava em um motel, se não me engano, lá no volume 1. E eles precisam de um veículo mais adequado para fazer o trajeto. E quem ele encontra na concessionária? A Shizuka, que é aquela garota da análise de riscos que insiste em não fazer parte do grupo deles, porque o cara é um desmiolado, né? Sempre tenta ajudar os outros na visão dela. Inclusive o Akira tem um dos objetivos ser um herói, então ele acaba salvando algumas pessoas, né, que estavam cercadas por zumbis. Enfim, é tudo muito bom. Eu não assisti a animação ainda. Estou numa fase em que estou evitando iniciar novas animações, mas com certeza, se fosse escolher alguma para assistir, Zon 100 estaria na minha lista. E ainda no final, ali no quinto volume, né, no último volume que eu li da história, aparece um vilão que eu tenho vontade de socá-lo com todo o meu ódio, que é o Higurashi. E que maldito, né? Que maldito. Ele é totalmente o avesso do Akira. É um miserável. E eu espero que ele tenha o fim ainda no volume 6. Sério, fazia tempo que eu não sentia tanta raiva assim por um antagonista. Na segunda posição, e também há um conflito muito grande interno se isto aqui deveria estar em segundo lugar mesmo ou na primeira posição, mas como não estamos falando do Torneio das Trevas, vai ficar na segunda posição mesmo. Eu li os volumes 14 e 15 de Yu Yu Hakusho. É uma obra sensacional. O Togashi é um mangaka que infelizmente apressou o final de Yu Yu em razão dos seus problemas de saúde. Eu gostaria que a obra, e sinto que a obra poderia ter se estendido por mais volumes. Cara, na verdade tem uma infinidade de possibilidades que ele poderia ter aproveitado aqui dentro do universo de Yu Yu que ele criou, né, em relação aos yokais. E nos volumes 14 e 15 nós temos aqui o arco do Sensui, que também é muito bom. O Toguro é o meu personagem favorito, meu vilão favorito, digamos assim. E nós sabemos aqui que o protagonista, acredito que não há discordância em relação a isso, é o Kuwabara. É inquestionável esse ponto. E é uma obra muito boa. Infelizmente restam apenas 4 volumes para ela ser finalizada nesta reimpressão. Certamente eu farei aquisição
assim que eles se tornarem disponíveis. Eu poderia falar mais tempo sobre o Yu Yu aqui, mas eu serei breve de fato para o vídeo não se tornar mais longo. E eu tenho mais um vídeo especial aqui em formatação. Estou na parte de roteiro e eu voltarei a falar sobre Yu Yu Hakusho e principalmente o Torneio das Trevas, que é um dos melhores torneios já criados. E para finalizar esse vídeo, a obra que eu mais gostei de ler, talvez eu a tenha superestimado, tem review aqui no canal, então não entrarei em mais detalhes sobre a história, mas muitos comentários no vídeo de review discordaram da minha visão, acham que esta obra não é para tanto, mesmo dentro do portfólio do Tezuka. Eu estou falando de Mu ou MW, a Psicopatia Profana, obra da editora Pipoca e Nanquim, também um conteúdo bastante robusto, né? São muitas páginas aqui de leitura, poderia até ter se alongado mais, o final não foi muito do meu agrado, eu confesso, a parte do avião ali ficou algo que eu diria até forçado. O vilão é excepcional, é um malucão mesmo, psicótico, psicopata. Psicótico não, ele é psicopata mesmo, quer matar todo mundo, não tá nem aí. Talvez ele tenha apenas um sentimento aí pelo padre da história, que é o grande amigo aí, que eles se conheceram na infância durante um desastre, né? Aquele acidente com o agente químico Mu. Também acho que não é tão bom quanto o livro dos insetos humanos, que tem uma mesma pegada aí, mas com uma vilã, no caso da outra obra, mas ainda assim Mu é excepcional. Eu recomendo e volto a recomendar este material para vocês. Se não tem, façam a leitura, é baratinho para você comprar na Amazon, por muitas vezes eu já encontrei esse material com promoções acima de 50%, e se você não quer arriscar, dá uma olhadinha aí de outras formas, busque outras maneiras de ler, pelo menos o primeiro capítulo, que já é impactante, já tem cenas aí que eu considerei perturbadoras, principalmente para quem é pai, tem seus filhos em casa, com certeza sentirá algo ruim ao fazer a leitura dessas primeiras 20 páginas, mas ainda assim não é algo apelativo, é algo dentro de um contexto que ficou muito bom dentro desta obra, e é claro que eu deixarei o cardzinho para vocês assistirem ao review se for do interesse. E se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal. Of all the boys I've known and I've known